Vá e seja feliz, porque o ser humano tem o direito, o dever e a obrigação de ser feliz. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui a este momento do qual destinamos as gravações ao conteúdo para que as nossas lives, para que esses momentos de live sejam sempre muito especiais. Claro, é uma gravação, eu sei que isso vai ser muito questionado no chat, é ao vivo, a gravação é ao vivo, é uma gravação devido ao meu afastamento neste mês de fevereiro, setembro, que já estou lá na frente, neste mês de fevereiro, que eu estarei ausente. Mas em pensamento estarei sempre com vocês. E como a espiritualidade é tão sábia, tão maravilhosa, e ela prepara energeticamente para todos os momentos, não se preocupe, você estará recebendo tudo de uma intensidade tão bonita, tão forte e tão intensa. Não desista, não desanime, não faça nada, continue assistindo. E para esse momento de gravação, tem aqui a presença do meu querido irmão, amigo, o Robson Tokuda. Bem-vindo, meu irmão. Olá, pessoal. Aí, às vezes, o salve ou o olá é melhor, né? Porque a gente não tem que falar o horário que nós estamos gravando e nem a gente compromete com o horário que as pessoas vão assistir, não é? Uhum. Mas a espiritualidade está sempre presente mesmo, não é? E, às vezes, mês de setembro estava na sua cabeça, porque a outra vez que a gente imaginou que você ia afastar um tempo era um mês de setembro. E a gente tem mesmo, né, esse compromisso com as pessoas desse instante ser algo que acrescente. Então, esse cuidado, né, da gente, pelo menos, procurar esta alternativa de um episódio inédito, né, vamos dizer assim. E por mais que tenha essa questão de ser gravado ao vivo, o fluxo de energia, sempre que reúne pessoas, e eu tenho certeza que toda sexta-feira se reúnem muitas pessoas da egrégora, né, e que estão naquela energia de busca, isso sempre vai ser contemplado pelos nossos queridos, né, cuidadores, vamos chamar eles assim, porque tem hora que eles são mais cuidadores do que mentores, né? E é um prazer muito grande estar aqui, né, colaborando com esse instante no qual o alto tem esse contato com um número tão grande de pessoas. Exatamente, Robson. Exatamente, né? A gente precisa refletir muito, né? Quando a gente se entrega a algo novo, quando a gente se entrega o algo novo que eu me refiro é a gente mergulhar dentro de nós mesmos e nos darmos a possibilidade de viver algumas coisas com muito mais intensidade. Isso reverbera a vida toda, reverbera em todos os espaços da nossa vida. E isso é algo impressionante, é impressionante mesmo. E por esse motivo que nós precisamos estar sempre abertos, né? As pessoas às vezes perguntam como que é os trabalhos, como que é esses processos. Veja nós aqui, hoje é uma sexta-feira, né, dia 12 de janeiro, e é cedo da manhã ainda, né? A gente fechou um pouco a luz ali para dar uma enganadinha em vocês, mas é cedo da manhã ainda, né? Não, nem 9 horas, é 8 e pouco da manhã agora.
E hoje é um dia que a gente se entrega ao trabalho o dia todo para a espiritualidade. Temos essa live agora de manhã, depois temos a live ao vivo, à noite, 19 horas. E ainda tem todos os nossos trabalhos ligados à espiritualidade. E isso não é para aumentar a ideia de que a gente se compromete o tempo todo, não. É só para reforçar a vocês a ideia de que nós aceitamos essa tarefa. Nós aceitamos para nós mesmos, não é nem para a espiritualidade, não é nem para nós, aceitamos para nós essa tarefa de autoconhecimento, essa tarefa de busca de ajuda. E nós estamos levando à risca e a sério esse compromisso conosco, né? Eu estou me atirando com a espiritualidade, agora eu estou compromissado com eles. Não, você não está compromissado com eles, você está compromissado com você, com as suas escolhas, com as suas buscas. E isso é muito importante, né, Robson? Principalmente para o despertar que todo mundo está buscando. É verdade, Jordelei. A gente vê, né, isso. Sempre eles dizem que a primeira pessoa que acende uma lâmpada é a que se beneficia, né, que tem clareza primeiro. O poço que recebe a fonte é o primeiro que se enche de vida, né? Depois o riacho segue o caminho dele. A gente tem essa consciência algumas vezes, né? Não sempre. A gente está trabalhando para essa consciência ficar clara o tempo inteiro, mas de que a principal tarefa é essa modificação interna de cada um de nós, né? E é uma tarefa que, por mais que tenha a ajuda das outras pessoas, por exemplo, eu tenho aqui a tua ajuda de me oferecer essa oportunidade, dos mentores de me oferecerem essa oportunidade, né? É uma tarefa privada, vamos dizer assim. É só você que consegue entrar na sua capela interior e mudar coisas lá dentro. Os outros podem dar elementos, fornecer conteúdos, rezar por você, transmitir energia para você, mas só você consegue instalar isso no seu computador, né? É só você que tem a chave de acesso que permite que esses aplicativos se instalem lá dentro. Então, cada um de nós está trabalhando a sua própria melhoria, né? A sua própria transmutação, a sua própria conexão com esse eu superior, que é o nosso próprio espírito, que está conectado diretamente a Deus, né? Então, eu acho que é essa a tarefa principal e a gente tem que ter essa clareza, né? Boa. E como que nós estamos para o texto, para a nossa leiturinha de reflexão? Estamos muito bem. Nós temos, então, estudado o livro O Essencial, que são trechos curtos do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. É uma série de livros, cada um tem a capa de uma cor, né? E como esse livro, O Essencial, tem 30 capítulos e a gente está no capítulo 25, daqui a pouquinho nós vamos esgotar, porque nós vamos acelerar o uso, né, dos textos aqui. Eu já separei o próximo livro e eu vou apresentar esse próximo livro para vocês daqui a pouco. Mas então nós estamos estudando O Essencial, que é o livrinho da capa amarela, e hoje é o capítulo 25, que tem título Realidade e Suposição. Realidade e suposição. Quando te sintas em dificuldade no relacionamento com os outros, observa que muitas vezes esses mesmos outros suportam problemas e percalços muito maiores do que os nossos. Semelhante exercício te renovará os pensamentos e a compaixão te surgirá no íntimo, obstando-te a queda em pessimismo e revolta. Se possuíres um engenho capaz de radiografar os sentimentos alheios, reconhecerias de pronto o contraste entre a suposição e realidade. Aquele chefe supostamente arbitrário guarda consigo a mente esfogueada de inquietações pelo próprio serviço, de que recebes os recursos que te fazem necessários à vida. Provavelmente o amigo que não te notou a presença carrega as próprias ideias e emoções concentradas num filhinho doente. A senhora, que tantos julgavam excessivamente enfeitada, assim se preparou diversos dias a fim de solicitar emprego a determinadas autoridades para o esposo recém-demitido da organização em que trabalhava. O rapaz, que passou conduzindo o carro em alta velocidade, é portador de um cérebro enfermiço.
O artista que se negou a colaborar contigo na realização das boas obras em quem te empenhas, estará sob o peso terrível de estafa. A ninguém julguemos precipitadamente. Procuremos o melhor de cada situação e de cada criatura, de modo a seguirmos para diante com o melhor a fazer, esquecendo o desnecessário. Em muitos lances da marcha na direção a Deus, erramos, a fim de aprender com segurança, ou caímos de modo a levantarmos-nos para conquistar o equilíbrio seguro. Ninguém segue sem apoio de alguém nos caminhos da vida. Em vista disso, compadeçamo-nos dos outros, para que os outros se compadeçam de nós. Cada reflexão uma mais importante que a outra. É verdade. O trecho do Evangelho que me veio na cabeça, já que você me deu esse espacinho, foi: não julgues para não serem julgados, né? Eu acho que é essa que é a frase aqui. Exatamente. Eu tava, aquele trecho ali que ele diz o motorista que passou em alta velocidade, uma mente enferma, né? E se a gente pegar só esse contexto da história e a gente olhar para nós que somos motoristas, quantas vezes nós passamos rápido demais em algum local e por alguma necessidade nossas, e nós ignorando tudo que estava ao redor, pensando apenas única e exclusivamente na nossa situação. Esta semana aconteceu algo interessante, assim. Eu estava bastante atrasado, e aí eu entrei no prédio aqui, tem um corredorzinho grande, né, até se estacionar na garagem. E eu entrei um pouquinho mais rápido, assim, nada de velocidade, mas mais rápido que o habitual de entrar dentro de um condomínio. E aí, quando eu entrei, assim, o mentor me chamou a atenção na hora. Ele disse: meu filho, e se uma criança está brincando aqui? Aí eu, opa, né? Um descuido e tá feito um grande problema, né? E aí, agora tu falando isso, me trouxe essa reflexão da puxada de orelha que eu recebi essa semana, né? Durante essa semana aqui. E então é muito interessante, porque às vezes a gente entra num transe e a gente acaba permitindo mais uma mente doentia do que uma mente saudável. Aquela que parte do bom senso, aquela que parte de olhar as coisas com serenidade, né? Com calma, com nada de atropelamentos, não físicos, não materiais, não literalmente atropelamentos, né? Mas atropelamento de pensamentos, de ideias. Eu acho que o trânsito é um ambiente, né, um contexto muito propício mesmo para a gente estudar essas coisas, porque é aquela hora que a gente está tão centrado só na própria necessidade que a gente esquece que está num espaço compartilhado, né? Então, cada pessoa que está ali naquele movimento, ela está buscando uma coisa. Às vezes ela está indo para um hospital para uma consulta, às vezes ela está com problemas muito sérios e nem está prestando atenção no trânsito, né? Como disse o Emmanuel e você também, né? Só que no caso você se colocou, né, como uma pessoa preocupada. Eu estava preocupado que eu estava atrasado, e essa preocupação minha me fez não enxergar, né, que poderia ter uma criança ali. Mas é assim mesmo, a gente está tão focado, né, fechado só com a própria necessidade, que no espaço compartilhado esquece que as outras pessoas também são importantes, e que elas também têm as necessidades delas, e que ali a gente está compartilhando espaço, né? Aprender a conviver, aprender o direito do outro, aprender a vez do outro, aprender que às vezes o outro erra e eu tenho que relevar, né? No caso de alguém me fechar no trânsito, de um pedestre passar antes do sinal abrir. Todas essas coisas falam muito sobre que ponto mental eu estou internamente e o quanto eu estou preparado para a convivência com o outro, né? Porque no fundo é muito sobre isso, a gente está aprendendo essa convivência com o outro.
E você vê que a gente está falando ainda só de educação, né? A gente nem chegou na parte da caridade. Então, se a gente imaginar que ali no trânsito, por exemplo, eu também teria que exercer a caridade, né? Por exemplo, alguém me fechou e buzinou, entender assim, e às vezes está passando mal, às vezes está, né, isso, enfermo da mente, tomou umas e está com a cabeça cheia, né? A gente não entende o que está passando na vida do outro. Então, do tipo assim, tá bem, você está com mais pressa que eu, vai, né? Acelere e vai com Deus. Entre aspas, perdoar, né? Aquilo ali, entendendo que o outro também pode não estar bem. E aí aí a gente vai caminhando para essa consciência, né? Esse estado mental em que a gente não se desequilibra com essas questões externas. Então, o trânsito está engarrafado, eu estou atrasado, eu não tenho poder sobre esse trânsito. Então, aí é o exercício da paciência. O outro fez uma coisa errada, né? Não deu seta, me deu fechada, parou numa vaga que eu teria direito e ele não teria, né? Perdoar e entender assim, olha, tá, a pessoa está num dia ruim e eu preciso de arrumar outra saída. Isso é evolução espiritual, né? Então a gente está dizendo de uma coisa simples e que a gente às vezes não consegue fazer esse simples. E a gente fica procurando, né, eu tinha que fazer coisas super grandiosas, né? Ser apóstolo de Jesus, ou sei lá o que é que eu fico fantasiando para eu mesmo, né? Então a gente tem esse tipo de tarefa. A verdade é que apóstolos de Jesus nós somos, né? Talvez o apostolado que a gente tenha, a Talvez gente a gente seja não mais compreenda. discípulo ainda, né? A gente ainda está aprendendo. Acho que o apóstolo é aquele que já é monitor, né? A gente ainda não é Pode ser, monitor. pode ser. Bem, vamos à nossa entrega, né? Que Jesus ilumine e abençoe a todos. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecidos somos neste momento pela luz do Teu amor e pela luz da Tua paz. Permita que neste instante, repleto das Tuas bênçãos, possamos nos envolver e nos entregar com amor, com respeito e com serenidade. Trazei aos nossos corações famintos de saber, famintos de sentimentos salutares, a Tua presença que preenche e que nos envolve. Derrama sobre nós os pensamentos sublimes da cura, capaz de materializar no físico e no espírito. Permita também que, através dos seres ascensos de luz, dos irmãos benfeitores do amor que nos envolve, possamos estar entregues com serenidade e com respeito. Com humildade colocamos as nossas faculdades mediúnicas a serviço do amor e da caridade, para que seja feita a sua vontade e não a nossa, para que se realize o seu amor e não o nosso. Desta forma, Senhor, agradecemos a luz, o amparo e a permissão de aqui estar. Bendito seja o teu nome, Senhor da vida. Saudações, amados e benditos filhos de Deus. Que a luz, que a presença do Criador esteja neste instante te iluminando e te trazendo as bênçãos necessárias para as transformações salutares no teu caminhar e na tua vida. Falávamos agora há pouco sobre olharmos com olhos atentos o nosso dia a dia. Veja que muitas vezes, quando nos voltamos ao olhar
do desenvolvimento da espiritualidade, de nos tornarmos seres espiritualizados. Nós temos a tendência de nos desligarmos da vida material e olharmos apenas a vida espiritual. Este é um processo natural e que ocorre em todos os ambientes. Procuramos palavras diferentes, procuramos linguajares, ocasiões, posturas diferentes. E vamos criando, muitas vezes, um personagem, uma persona, que é diferente do que éramos, para que sintamos uma transformação e uma mudança de atitude em relação à vida corpórea, em relação às buscas espirituais que temos. Este é um processo natural e que ocorre. Agora, olhados de uma forma muito atenta, precisamos compreender que as mudanças espirituais, o ato de espiritualizar-se, não se trata apenas de uma mudança de postura, de ação. Se trata principalmente de estar aonde eu estou e ali agir de forma diferente. A espiritualização do ser não é uma transformação de um novo ser. Esta é a consequência dos atos, dos acontecimentos e dos fatos. Mas você, aonde você vive, da forma que você vive, com a postura que muitas vezes você tem, começar a ter escolhas e atitudes diferentes, é que demonstram a prática, a ativação prática do espiritualizar-se no seu ambiente do dia a dia. Veja, meus filhos falaram muito, de uma forma bela, do estado muitas vezes alterado de consciência que temos e que assumimos quando portadores de um automóvel, de guiar e de nos conduzir, nos locomover entre um local e outro. Todo o processo que ali ocorre, de não vermos um sinal abrir, de estarmos ansiosos pelo irmão que está na frente, por aquele que está na frente, não ter visto. Então, rapidamente, partimos para os toques de alerta. Os momentos de indignação, quando algo sai do nosso controle em relação a outros, e então, rapidamente, de um estado sereno, partimos para um estado violento e alterado da consciência, onde ali passamos a ser algozes, impiedosos, no ato de xingar, quando não de gesticular. Hoje, sim, poderíamos dizer que é um dos mais preciosos e valiosos meios de analisar aquilo que ocorre dentro de nós. O pacífico, os mansos, os humildes, os pequenos, aqueles citados nas obras sublimes, aonde nomeiam os ensinos do Cristo. Dizem ter as portas do céu, do paraíso, do encontro maior com a divindade. Então, rapidamente pensamos que, se assim eu for, garanto o meu espaço em lugares melhores. A verdade é que não se trata de um estado literal, de onde vou, para onde vou e quando vou. Se trata de trazer um mundo de Deus, do Criador, do arquiteto do universo,
para o estado em que vivemos neste momento. Veja que temos uma preocupação imensa de para onde iremos ao deixarmos a vida corpórea. Passaremos pelo umbral, passaremos pelos vales ou iremos para as comunidades esclarecidas e elevadas. A nossa preocupação, quando não voltada ao passado, naquilo que fiz, naquilo que devo, se estabelece e se encontra naquilo que farei, aonde estarei. E esquecemos deste ponto crucial da existência. A nossa estadia neste exato instante. A comunidade espiritual da qual você se encontra. Já que aqui todos nós compreendemos a imortalidade da alma. Compreendemos a necessidade de aqui momentaneamente estarmos nesta escola dos mais belos e sublimes ensinos. Temos a consciência, mas mesmo diante de tantos fatos que nos comprovam a imortalidade, que nos comprovam as existências simultâneas da vida corpórea, nós ainda não compreendemos que neste instante o merecimento que possuímos em estarmos aqui, nas nossas cidades, nos nossos estados, nos nossos países, vivendo a psicosfera espiritual que nos envolve, que nos agasalha, que nos abraça, esta que nos dá os subsídios necessários para alcançarmos e alçarmos voos ainda maiores. Então, precisaríamos pensar aonde estou neste momento, pois aqui é a comunidade espiritual que o Criador, que o arquiteto do universo, que a força primeira nos determinou para trabalharmos, esclarecer e evoluir. Veja, um dos grandes pontos dos quais Kardec nos traz em suas obras, mais especificamente no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele orienta aqueles estudiosos desta doutrina. Então ele diz: espírita, amai-vos. Espírita, instruir-vos. Começava, naquele período, os segmentos muito sólidos de uma filosofia doutrinária. De uma filosofia doutrinária espiritualista. Mas hoje, nós poderíamos e deveríamos, talvez, retirar espíritas do início destas frases e colocar filhos do todo, espiritualistas. E então colocarmos as frases. Nos instruir é o ponto primordial de ampliarmos os nossos saberes, para então diminuir os nossos preconceitos. Não é porque você não simpatiza ou não gosta de algo que aquilo seja irrelevante para todos. Amai-vos. O passo mais importante do amor é o respeito. E no respeito, temos que compreender o estado individual que cada um vive no seu momento da existência. Das escolhas
que tem, mesmo que para os nossos olhos sejam equívocas. Mas então nos cabe, se assim o for, elevar os nossos pensamentos em preces por aquele que acreditamos estar a se equivocar, para que mais cedo ou mais tarde ele possa ver o amor que foi emanado de mim para ele, através das preces, através da condução precisa das mais sublimes energias. Mas se tenho a obrigação de me instruir, se tenho o dever de amar, então eu tenho a obrigação de ser manso, de ser pacífico, de ser pequeno. Como diz os textos dos livros evangélicos, traduzindo e imprimindo ensinos sublimes do Cristo. Veja como eu posso transformar em tudo isso que eu tenho buscado para a minha espiritualidade no meu dia a dia, aqui no mundo dos bens materiais, da vida corpórea. E não se trata de falar ou de pregar a palavra como nossos irmãos religiosos usam de forma muito sábia. Mas se trata de exemplificar pela vivência tudo aquilo que estamos experimentando. Para então, não mais pensarmos no mundo dos espíritos, vivermos as dívidas do passado, mas sim compreender que o presente, que a vida densa da qual estamos inseridos, é o nosso estado espiritual do momento. Cabível de modificação, como também o é no mundo dos espíritos, como também é nas transformações do passado através das atitudes do presente. Não tem excesso de ontem e nem excesso de amanhã. Tudo o que você precisa para se tornar luz, para ser luz, a luz que você já é, está aqui, neste exato momento, no seu translado de casa para qualquer lugar, ou de qualquer lugar para a sua casa, para os seus familiares, para os seus amigos. A vida espiritual que você tanto busca, ela é exatamente o instante em que você está vivendo. Você poderá olhar para as vielas, para os becos, para os abandonados, para os discriminados, e então pensar que você vive nas zonas mais densas do umbral. Ou você poderá ver as inúmeras maravilhas e belezas da natureza, da construção das edificações, do brilho do dia, do encanto e da beleza da lua, das estrelas, do firmamento. E então dar-se conta que você está nas colônias mais esclarecidas da luz. Nesse ponto, concluímos que você vive tudo, o que você sonha e o que você pensa. Apenas não conseguiu discernir que o que os teus olhos, o que tuas vozes, o que tua voz e o que teus pensamentos te dizem todos os dias é a sua vida espiritual. Paz e luz.
Eu me chamo Ezequiel. Sou um amigo espiritual que orienta, que esclarece e que está sempre aqui para servir com amor e com respeito. Me coloco à disposição para algumas dúvidas. Bom dia, mentor Ezequiel. Que ótimo contar com a sua presença aqui. E eu separei mesmo algumas dúvidas das lives anteriores para a gente utilizar como ponto de partida com a conversa com as pessoas da audiência, né? Tem uma pergunta de Igor Cipriano, que é na mesma direção de uma outra de Bernardo Abreu, e as duas são sobre mediunidade, então vou trazer as duas. Então o Igor, ele disse assim: o mentor pode falar sobre desenvolvimento mediúnico? Não consigo desenvolver a incorporação. Estou pensando em desistir da Umbanda e voltar para a religião anterior. E sobre o mesmo assunto, mas por um lado um pouco diferente, o Bernardo Abreu diz assim: mentor, como posso desenvolver a mediunidade mais na linha da Umbanda sem desenvolver a incorporação? Assisto aos vídeos do Portal Paz, mas sinto falta de um contato maior com os guias. Primeiramente, veja que o sonho de um é o contrário do desejo de outro. Enquanto um quer a incorporação, o outro não a quer. E é sobre isso que precisamos falar. Nem todos têm e possuem a capacidade da comunicação através da psicofonia ou da incorporação, como é muito usada. As faculdades mediúnicas, elas abrangem a maior amplitude possível de ser compreendida. Imagina, se toda a população médica fosse apenas cirurgiões, como estariam os demais procedimentos e atendimentos? Como estaria as UPAs, os consultórios? Se todos resolvessem atender apenas a região gastro, como ficariam as outras especialidades da pele, dos olhos, do coração? Reticências. Imagine então se a partir de hoje todos resolvessem se dedicar apenas à enfermagem. Em quanto tempo levaríamos para ter a escassez dos médicos? 1 ou 2 gerações. 50, 60 anos. E como ficaria a comunidade naquele instante? O que ocorreria se neste momento todos abandonassem as artes e nunca mais se dedicassem a elas? Do que seria a nossa vida em 50 ou 60 anos? Quando nós voltamos o olhar para o desenvolvimento das faculdades mediúnicas, nós precisamos entender que a manifestação de uma consciência inteligente sobre um médium não é o auge ou ápice dos ensinos. A manifestação da mediunidade ostensiva, ela não é para todos. E assim precisa ser, pois precisaremos, nos terreiros dos cambonas, dos ogãs, das macotas, precisaremos
daqueles que darão toda a sustentação para o trabalho com os elementos das ervas ou dos elementos dos quais conhecemos: terra, fogo, água e ar. Teremos aqueles que terão que conduzir os consulentes, que receberão os consulentes, que orientarão, que esclarecerão. E eu vos afirmo, o trabalho destes irmãos, filhos, conscientes das suas tarefas, é muito mais importante do que aquele que se lança à comunicação. Pois esse precisa fazer com a fé, com o amor e com a entrega, e não com o recurso de uma consciência que altera o seu estado, para então conduzir a energia. Percebam, meus filhos, que o desenvolvimento é lento, lindo e gradual. Às vezes, meu filho, você insistir tanto por querer e querer e querer a incorporação e tentar sentir ela, não tenha percebido todas as vezes que ela ocorreu, porque a sua ânsia por buscar impede de reconhecer. Por isso, jamais falamos àqueles que nos seguem quais são as suas faculdades mediúnicas, para não criar este ato ansioso sobre o desenvolvimento de uma peça. Essa tua busca desenfreada pelo incorporar, às vezes impede a psicografia, a clarividência, a clareaudiência, ou outras manifestações maiores da energia. Quando você se colocar como filho do todo e dirá: Senhor, aqui me coloco. A vocês que falam da crença das religiões afros, por que não Oxalá, Olodumare? Me entrego com amor, com devoção e com respeito. Conduza as forças de luz, as forças maiores, através das divindades, dos orixás, da sabedoria, dos caboclos e dos pretos. A força, a retidão dos guardiões. E permita que hoje eu seja um instrumento de amor e de luz, da forma melhor que os senhores acreditarem para mim. Veja que diante de uma crença, você se entrega. Estes deveria ser a conduta. Mas muitas vezes nós chegamos lá e falamos: Oxalá, Olodumare, eu quero incorporar. E aqui eu estou para isso. Então você já coloca todas as barreiras para compreender o mundo que te cerca. Te entrega com humildade e de forma mais ampla e mais vasta, tanto para desenvolver as faculdades mediúnicas, quanto para continuar no estado de consciência, no auxílio tão necessário e importante para os cambones, para a orientação aos consulentes. A resposta, meus filhos, é na entrega do amor. Obrigado, mentor, pela explanação. A Samantha Goulart, ela fez um pedido de ajuda nos seguintes termos: mentor, como manter nossa fé diante de uma situação de saúde difícil? Quando compreendemos, minha filha, que
que o estado de saúde são os estágios de aprendizado e de evolução daquele espírito e daqueles que os envolvem. Então, aprendemos a aceitar com resignação as tarefas, as necessidades de estudo e de aprendizado. A fé, ela é exatamente este processo. Saber que isto é momentâneo e necessário e que a nós caberá todo o esforço, toda a dedicação e todo o zelo para encontrarmos o melhor caminho de solução e de aprendizado, mesmo sabendo que no final sempre será a vontade do Criador para conosco. Grandes partes dos estados enfermos da consciência, da mente e do corpo se dá pelos excessos, pelos abusos que nós mesmos, enquanto moradores do mundo terreno, exercemos. E quando ele manifestado pelos nossos abusos e exageros, começam as provações de expurgos lá do passado, trazendo à tona e emergindo em transformações a cura de muitas dores oriundas do passado. Então vemos nesse momento a enfermidade como um efeito curativo, um remédio para a alma, para o espírito. A nossa fé está em saber que faremos tudo o que nos cabe, com amor, com respeito e com resignação, confiando nos afazeres do Criador, nas vontades maiores dele para conosco, e de nós fazermos tudo o que se encontra em nosso alcance. Este é o trabalho da fé, minha filha, a qual você tem exercido com maestria, mesmo nos momentos de revolta. Obrigado, mentor, pela mensagem consoladora. Uma pergunta que sempre aparece de várias maneiras e que Carmen Verônica colocou de uma forma um pouco diferente. Mentor, fale-nos sobre o bem que pode nos fazer optarmos por uma dieta vegetariana. Enfrento muita dificuldade para alcançar esse compromisso que eu tracei. Minha filha, há muitos estudos hoje sobre a preservação da vida animal. Há muitos benefícios para o organismo na alimentação mais leve e vai alterar bastante seu corpo. Coisas muito simples, como o odor do suor modificará, como a sua disposição ao se mover logo após as refeições, por serem mais leves. Inevitável que há inúmeros benefícios. Também há benefícios no campo da espiritualidade. Esta tarefa, ela não é simples e você não deve se cobrar. Se o seu organismo ainda exigir de você o alimento carnívoro, o que faz o seu estado evoluído não é o que você come, é como você age diante das circunstâncias da vida. Rumamos a longo prazo para uma alimentação mais equilibrada, inclusive sem a ingestão de alimentos, mas aí me refiro
a mundos menos densos e materializados. Aqui, neste momento, não cabe você a cobrança, mas a entrega. Não se cobre, se entregue. Veja se daqui um pouco não vale apenas 1 ou 2 dias na semana a alimentação sem a base do alimento de carne. Se assim você já o faz e ainda deseja, aumente para 3, depois para 4, à medida que vai sentindo-se confortável. Depois para 5 e apenas 2 com alimentação carnívora. Até que, naturalmente, isso deixará de fazer parte de você. E esta é a sua vontade. Mas Jesus, ele nos diz que o que mais importa não é o que entra em nós, mas é aquilo que sai. Se você não consegue mudar a sua alimentação, lembre de expor, de deixar sair de você o amor, a paz, o perdão e o equilíbrio. Pois isto é muito mais importante do que alimenta o seu corpo. Pois este é o alimento da alma e do espírito. Obrigado, mentor, por essa explicação. Agora completamos 50 minutos de gravação. Podemos fazer mais uma pergunta, filho. Certo. A Medinova Balestrino, ela deu um depoimento que também é uma pergunta. Querido mentor, por que... Eu vou tentar traduzir do espanhol. Querido mentor, por que me desperto todos os dias entre as 3 e 5 horas e depois passo a ter um pouco de sonhos? Mas eu volto a dormir porque tenho que ir trabalhar. Obrigada. Minha filha, é um condicionamento do seu corpo físico, devido a preocupações, a cansaços. Avalie se também não está no momento de você fazer uma troca do equipamento aonde você descansa. Há inúmeros fatores físicos que interferem demais no nosso bem-estar, na nossa vida constante. Quantas vezes optamos por manter, além do seu tempo, um calçado que já não mais nos dá aquilo que ele foi programado a dar. E então, por desgastes, começa a abusar de tendões, de músculos, de posicionamento ósseo, ocasionando em dores, em cansaços. Quantas vezes esquecemos que a cama que nos acolhe ao descanso também tem um prazo de validade, onde após aquilo, muitos distúrbios podem nos trazer, já que grande parte da nossa existência corpórea se dá deitado e dormindo. Há estudos que dizem que dos 60 anos de vida, 20 é deitado. Ou seja, dos 60 anos, 20 é de retorno, é de estar no mundo dos espíritos. 20 anos. É um dado muito importante. Procure olhar todo o seu lado físico antes de focarmos ao mundo dos espíritos. Os espíritos vagueiam ao nosso redor, independente do horário físico. Não aumenta o movimento de espíritos das 3 às 5 da manhã, da madrugada. Apenas com a falta de luz solar, muitos irmãos se movimentam mais livremente na ausência da luz solar. Mas não aumenta a quantidade.
neste caso específico seu, é um condicionamento físico e espiritual seu de regresso à matéria. Vamos procurar buscar para que você esteja descansada sempre para o cumprimento das suas tarefas físicas. Que Deus te abençoe, minha filha. Convido a todos, neste instante, a relaxar o corpo, a fechar os olhos e a fazer algumas séries de respirações calmas, lentas e profundas. A cada respiração, deixando a energia descer, percorrer o seu corpo e, ao chegar no chão, se espalhar como uma névoa que, ao encontrar um obstáculo, ela se espalha. Aqui, as mais sublimes ondas vibratórias, de cores das mais variadas, dos movimentos mais incríveis. Nosso coração iluminado, nossa cabeça iluminada, nosso corpo em luz. Desliga neste instante todos os elos que não são luz, que geram o desequilíbrio, que alimentam a dor, a doença do corpo e da mente. E nos prepara para logo mais estarmos junto a vocês em seus lares. Respire profundamente. E aos poucos, vá mexendo seu corpo, movimentando suas mãos, recobrando sua consciência. Você foi sim trabalhado pelas energias sublimes do mundo espiritual. Paz e luz. Então, na mensagem de hoje, o nosso querido mentor Estevão falou sobre esse nosso processo de nos espiritualizarmos e que a nossa mudança de postura e ação diante das coisas que nos acontecem não é exatamente nos espiritualizar, mas é um passo importante no qual nós escolhemos manter o nosso equilíbrio diante das adversidades, do nosso estado mental sereno diante de coisas que nos aborrecem ou irritam. E as pessoas que conseguem fazer isso dão um passo, porque podem ser considerados os mansos e pacíficos que são descritos na Bíblia. E ele diz mais do que isso, que nesse processo, às vezes nós nos incomodamos ou até nos revoltamos aonde estamos ou das condições que temos, mas que tudo que nós precisamos para nos espiritualizar já está em nossas mãos, porque a espiritualização é o processo, o trajeto, e não o local aonde iremos chegar. E você vive tudo que você sonha e pensa, mesmo que você ainda não tenha consciência disso. Depois disso, ele fez esclarecimentos e auxílios, e aqui estamos nós. E então, Jordelei, como você está? O seu som, de alguma forma, não está saindo para mim, apesar de não estar bloqueado. Estava desligado o microfone. Você falou mentor Estevão. Eu acreditava ser o Ezequiel, não? Ah, é verdade, eu estou confundindo nomes. Então, o mentor Ezequiel, você tem toda a razão. Esses E
Estevão, Ezequiel, eles não ajudam muito com os nomes. Engraçado, não, mas é porque eu sinto a energia dos dois muito parecidas, né? Não sei se eles Muito parecidas. trabalham no mesmo tipo de tarefa. Não é muito semelhante, muito semelhante. A única coisa de diferente que eu vejo entre um e outro, que o Ezequiel é mais calmo e o Estevão é mais elétrico, mais enérgico, sabe? Mas muito parecido mesmo. É uma diferença muito sutil que talvez quem recebe sinta mais do que quem escuta, né? Tô bem, tô cansado, como se tivesse dormido bastante, assim. Cansado não, descansado, como se tivesse dormido bastante, né? Mas muito bem, sempre é muito gostoso trabalhar com eles. E esta oportunidade deles estarem presentes conosco, fora dos horários, né, habituais, é muito especial. Voltei, já comecei com soluço, né? Tem todo o processo pós-incorporação que ocorre. É verdade. E eu senti que a energia desse horário também facilita algumas coisas, né? Como você ainda está com a mente descansada e o corpo descansado, e como nenhum dos dois ainda teve compromisso externo, né? Como se não tem aquela pressão assim do tipo, tem que acabar rápido o que a gente está fazendo, porque daqui a pouco tem a tarefa. E eu acho que esse tipo de espaço mental é importante, né? E foi muito legal. Importante. Foi sim. Cobrimos um horário bom para as gravações. Especialmente para essas, extras. E aí, quero despedir da turma. Não podemos esquecer que nós, apesar de não estarmos com a audiência aqui agora, estaremos com todas as pessoas daqui a algumas semanas. Se entreguem sempre com muito amor em tudo que vocês fazerem, tudo que vocês forem fazer. Mas lembra também de nos ajudar, né? O seu like é muito importante. Obrigado também pelos superchats que a gente recebe durante as lives, né? A gente sempre recebe. Obrigado pelas contribuições também via Pix que a gente sempre recebe. Tem sido de uma ajuda inimaginável na nossa caminhada, no nosso desenvolvimento enquanto instituição, enquanto Instituto Portal Paz, né? E se inscreva, né? Nós temos os nossos 3 canais, que é o canal do Jordelei, Portal Paz, né? Tem esta e esta também, né? Eu estou mostrando porque a gente esqueceu de dar o recado da água, né? Apesar de não ser ao vivo, como garantiu o mentor, todos são visitados durante a live, né? Então não esqueçam de colocar sempre a água do lado. Uhum. E também nós temos o canal de cortes do portal. Temos aqui o portal, o canal do Jordelei, ou seja, bastante meios. Estamos também divulgando o nosso trabalho via Spotify, onde se você estiver viajando, quiser nos escutar apenas em áudio, está ali. Tudo. A ideia é disponibilizar cada vez mais. Mas lembrem, tem muitas pessoas me procurando para atendimentos online, presenciais, e perguntando valores, perguntando tudo. E tudo isso é muito válido, porque esse é o meu trabalho como terapeuta. Mas nós temos tanto material e tanta entrega de forma extremamente gratuita também nos canais, né? Diria que até mais, né? Falando sobre espiritualidade, falando sobre mediunidade, falando sobre todos os processos da vida. Então venha, nos siga, nos acompanhe, vai ser muito importante para nós ter você aqui e para você estar conosco também. Um grande especial abraço. Que Deus, que Jesus e que os bons espíritos vos iluminem. O ser humano enfrenta inúmeras dificuldades todos os dias. Todas ele sai vitorioso. Até hoje, nunca presenciei um ser humano fracassar.